Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição de número 3, que tem por título Preparativos para a Conquista. Vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor para que abra o nosso entendimento, que nós possamos aprender mais da sua palavra. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos por mais um dia, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de poder aprender mais de Ti, de podermos estar aprendendo sobre a Tua palavra, sobre as Suas Escrituras, Senhor. Abra o nosso entendimento, vem estar nos dando saúde, tudo que a gente precisa para viver baseado na fé, Senhor. Vem estar nos ajudando a continuar na nossa caminhada. Abençoa essa manhã, abençoa essa lição, papai. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Meus queridos, vamos estudar nesta aula a lição de número 3, Preparativos para a Conquista. É uma lição muito interessante, como todo esse trimestre vamos estar estudando baseado no livro de Josué, onde vamos estar aprendendo sobre a caminhada do povo de Israel rumo a Canaã, os preparativos, a conquista, a vida de Josué. E nessa lição vamos aprender lições muito valiosas para a nossa vida cristã. Convidar você que tem a sua revista, vamos estar lendo o texto do dia que nos diz assim: O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios 21:31. Síntese: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Você que gosta de acompanhar e estudar a lição durante a semana, segunda, Lucas, capítulo 14, versículo 28, Jesus ensina a respeito do planejamento. Terça, Êxodo 23:20, Deus planejou guardar o seu povo. Quarta, Lucas 12:20, o rico insensato não planejou para o amanhã. Quinta, Provérbios 6:6, o preguiçoso não planeja. Sexta, Isaías 40:3, João Batista veio preparar o caminho do Senhor. E sábado, Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 5, Deus preparou o tempo certo para o seu filho vir ao mundo. Vamos estar lendo o texto bíblico. Quem está sem a revista, convido vocês para que abram sua Bíblia em Josué, capítulo 2, versículo 1, 9, 11, 23 e 24. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Vamos estar lendo a introdução. Depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Com a chegada deles à fronteira da Terra Prometida, o discurso final e a morte do líder Moisés, Josué já estava devidamente confirmado como comandante-chefe em seu lugar. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo para suas vidas. A promessa que há séculos pairava sobre a nação, agora torna-se a realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Então, Josué ordena ao povo, pela fé, que façam os preparativos para atravessar
o Jordão e conquistar a herança. Essa lição, ao decorrer dela, vamos aprender, vamos ver os preparativos de Josué com o povo de Israel para agora tomar posse da terra prometida. Vamos ver que para objetivos que nós temos, objetivo que devemos alcançar, nós devemos nos preparar. Nunca devemos ser pegos de surpresas. Sempre temos que ter em nossa mente preparativos para todos os âmbitos da nossa vida. Temos que estar sempre preparados para qualquer desviozinho, qualquer circunstância que venha a mudar, nós temos que estar preparados. E nessa lição vamos ver os preparativos do povo de Israel para agora atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. O primeiro tópico vai nos dizer: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Primeiro subtópico: provede-vos de comida. O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções para o povo, que agora chega ao seu destino. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como foi o caso do maná. Josué reuniu os príncipes do povo e deu-lhe uma ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida. Aqui já vemos uma ordenança que Josué deu aos príncipes de cada tribo, para que eles avisassem as suas tribos, para que eles pudessem preparar comida, que eles provessem comida para o seu povo, porque durante a travessia no deserto, durante o período em que Israel ficou peregrinando no deserto, os 40 anos, Deus sempre provia o alimento para o seu povo. Deus sempre enviava o maná para o seu povo. Mas agora, nessa nova etapa que Israel iria enfrentar, que eles iriam tomar posse de Canaã, agora já não seria mais dessa maneira. Deus não enviaria mais o maná para o seu povo. O seu povo agora iria plantar, iria caçar, o seu povo ia preparar o seu próprio alimento. Então Josué já dá ordenanças aos príncipes de cada tribo, falando: olha, avisa ao povo para eles prepararem, para eles proverem o seu alimento. Josué precisava de auxiliares, pois sabia que, como Moisés, também não poderia resolver tudo sozinho. Os príncipes da tribo foram excelentes ajudantes, o que nos mostra que quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, ele separa e prepara cooperadores. Isso é muito interessante, quero chamar a sua atenção para isso. Como Moisés, Josué também percebeu que ele não poderia fazer tudo sozinho. Moisés teve um certo momento que chegou para Deus e perguntou: ó Deus, por acaso fui eu que parei esse povo? Eu não, trazendo para nossas palavras, para nossa realidade, eu não estou suportando mais. Eu não estou aguentando mais liderar esse povo, está muito pesado. Aí Deus fala com Moisés. Deus vai separar agora 70 anciãos, que vai tirar, aí Deus retira do espírito de Moisés, para dar 70 anciãos, para ajudar a Moisés a liderar o povo. Josué observou Moisés e percebeu que ele não poderia liderar aquele povo sozinho. Ele não poderia fazer tudo sozinho. Então cada tribo tinha seus príncipes, tinha líderes para ajudar a Josué a liderar o povo. Segundo subtópico: convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus. A tribo de Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés, antes da travessia do Jordão, eles pediram a Moisés que eles ficassem antes do Jordão, que eles possuíssem uma terra antes do Jordão. Porém, Moisés, ao conversar com Deus, ele deu permissão para que a tribo de
Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés ficassem antes do Jordão, porém, no momento da batalha e no momento que Israel fosse tomar por posse a terra de Canaã, eles deveriam ir ajudar o povo de Israel na batalha. Então chega um momento em que Josué convoca esse povo, a tribo de Ruben, Gad e metade da de Manassés, para que atravesse o Jordão com o povo de Israel, porém, deixassem alguns homens cuidando das crianças, das mulheres, antes do Jordão. Então, eles vão atravessar agora com a tribo de Ruben, Gad e a metade de Manassés também, que possuíram a terra antes do Jordão. Terceiro subtópico, seja fiel ao comandante. O povo estava abastecido de víveres, todas as tribos estavam reunidas, o líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo. Uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. De nada adianta ter uma bela estratégia, um formidável exército, se as pessoas não estão dispostas a obedecer ao guia. Este é um dos segredos da arte da guerra. Deus já tinha anunciado sua fidelidade a Josué, e agora o povo anunciou seu compromisso em obedecer ao novo líder. Os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué, por isso eles pedem duas coisas: que Josué agradasse a Deus e que Josué se esforçasse, ou seja, desse o melhor de si. Nesse subtópico, nós podemos tirar uma lição muito interessante sobre a questão da fidelidade e a submissão aos líderes, aos homens e às mulheres que Deus coloca em cargos importantes, que dá cargo de liderança a estas pessoas, e nós devemos ser submissos aos nossos líderes estabelecidos por Deus e ser fiel a eles. Nesta parte nós vamos ver que o povo de Israel estava confiando em Josué. O povo de Israel estava obedecendo a Josué, estavam sendo submissos a Josué. Porém eles pediram que Josué agradasse a Deus. Isso é um papel muito importante dos líderes, porque os líderes são membros estabelecidos pelo próprio Deus. Então o povo, ao olhar para o seu líder, eles têm que olhar e ter certeza que ali é um homem de Deus, que ali é um homem obediente à palavra de Deus. Então o líder tem que passar essa confiança ao seu povo também. E segundo pedido que o povo de Israel pediu a Josué, que Josué se esforçasse, ou seja, desse o melhor de si. Nós, enquanto há um certo grupo de pessoas que temos um líder à nossa frente, nós percebemos quando aquele líder está dando o melhor de si, quando ele já está fazendo as coisas por fazer. O povo de Israel pediu a Josué: Josué, esforça-te, dê o melhor de você, dê o melhor de si. Então é muito importante a você que é líder, que está me ouvindo, que você dê o melhor de si, porque você está fazendo para o Deus Todo-Poderoso. Segundo tópico, os espias, enviados para o reconhecimento da cidade. No final do período da Idade do Bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado, que tinha o seu próprio exército, carros e instrumentos de guerra, bem como um rei, como era o caso de Jericó. E aí a lição é principalmente especificada ao grupo seleto de jovens. Creio que você já estudou na sua escola, na sua faculdade, sobre as cidades-estados, que era uma característica muito interessante. Eu acho que um dos mais famosos é a Grécia Antiga, onde cada um eram as polis, lá eles davam o nome de polis, que eram cidades-estados, onde cada cidade tinha poder. Tinha um rei, tinha o seu exército, então tinham independência. A mesma coisa aqui da terra de Canaã, quando Israel vai tomar posse. É exemplo de Jericó, que tinha o seu próprio rei. Então podemos ver essa estrutura de cidade-estado. Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem o local em que a batalha seria travada.
Essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Essas qualidades, dentre outros, fizeram de Josué um líder de excelência. Josué manda 2 espias à cidade de Jericó para observar a terra prometida, e por mais que Deus já tinha prometido ao povo que Israel conquistaria aquela terra, Josué envia 2 espias porque Josué era um líder preparado, um líder inteligente, um líder que sábio. Ele enviou aqueles 2 espias para observar, para analisar o campo de batalha. Por mais que ele sabia que Deus iria dar vitória ao seu povo, ele envia lá, porque ele é um homem sábio. Tem momentos em nossas vidas, decisões que devemos tomar, que nós temos que analisar. Temos que espiar as situações, olhar, analisar, observar. Antes de tomarmos algumas decisões, antes de travarmos uma batalha, temos que observar o campo. Temos que observar o local que será travada essa batalha. Temos que tomar cuidado e orar e ler a palavra, porque se Deus ir na nossa frente, a vitória será garantida. Segundo subtópico, os espias são descobertos. Após atravessar o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava a aproximadamente 6,5 quilômetros. A princípio, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicado o caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas. É muito interessante esse subtópico, e nós tiramos uma lição muito linda, muito interessante para as nossas vidas. Veja bem, esses 2 espias chegam à cidade de Jericó para espiar a cidade, e olha, quem foi a personagem que abrigou aqueles homens, que salvou a vida daqueles homens? Uma mulher chamada Raabe, que era prostituta, que era uma meretriz. Então, aqui a Bíblia, a lição vai nos trazer uma lição muito importante, muito linda. Deus, ele trabalha de formas e de maneiras que a nossa compreensão humana não pode compreender. Deus trabalha com pessoas improváveis. Deus trabalha com pessoas que a sociedade, que a nossa mente humana querem julgar, querem atirar pedras. Mas Deus usa, através dessas pessoas, quando elas se arrependem, Deus trabalha na vida delas. E através delas, Deus dá grandes vitórias ao seu povo, opera grandes milagres. Então é muito importante a gente nunca julgar alguém, menosprezar alguém pela vida que ela tem atualmente, pelas circunstâncias da vida que ela leva atualmente, porque aquela pessoa pode ser um instrumento na mão de Deus. Em vez de querermos julgarmos algumas pessoas, de querer atirar pedra, devemos pregar a palavra de Deus para essas pessoas, devemos ajudar essas pessoas, porque através dessa pessoa, Deus pode fazer ela te ajudar nos momentos difíceis também. Terceiro subtópico, um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ei, isso é muito interessante. Raabe, ela chega para os 2 espias e diz: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Vocês percebem que Raabe, ela foi uma mulher muito esperta. Ela já tinha percebido, Deus já tinha dado essa visão para ela, que aquela terra seria conquistada pelo povo de Israel. E isso serviu como um testemunho para esses 2 espias,
Porque eles chegam para Josué e falam, ó, o povo de lá, eles estão aterrorizados. Eles sabem do nosso poder, eles sabem da nossa força. Então, ao Raabe falar isso, ao Raabe falar com esses dois espias, que ela tinha certeza, que ela sabia que o Senhor iria dessas terras, a terra de Canaã, ao povo de Israel, renovou as forças daqueles espias do povo de Israel, porque eles sabiam que Deus iria dar aquela terra e que o povo inimigo estavam com medo, que o povo inimigo sabia do poder que Israel tinha. Terceiro tópico, para finalizarmos, já estamos indo para o final da nossa lição. Raabe, uma heroína da fé. Primeiro subtópico, uma mulher de fé. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus, para demonstrar que Deus é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que lhe conferiu o status de heroína da fé. Isso você pode ler lá em Hebreus 11:31. Depois você abre a sua Bíblia e verifica isso. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho, Boaz. Como vocês conhecem muito bem a história de Ruth, Raabe, que era uma prostituta, uma meretriz, ela se casa com um homem de Judá e gerou um filho chamado Boaz. Como vocês sabem, Boaz foi o esposo de Ruth. O Ruth, juntamente com Boaz, gerou a Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E todos nós sabemos de onde, qual foi a linhagem, de que tribo Jesus Cristo veio. Veio da tribo de Davi. Então podemos ver que através de uma prostituta, através de uma mulher que tinha uma vida promíscua, mas Jesus a resgatou, tirou ela do lamaçal do pecado, e agora ela se casa com um homem de Judá e gera Boaz, que vai casar com Ruth, que eles terão um filho chamado Obed. Obed irá gerar Jessé, e Jessé, que é o pai de Davi. Então é muito interessante essa lição que nós estamos aprendendo. Que por mais que as pessoas não sejam no padrão que a sociedade tenta implantar, aquele padrão de... até nós mesmos dentro da igreja, de sempre ser o certinho, mas nós sabemos que Jesus, ele perdoou prostitutas, ele viveu em meio a uma sociedade corrompida, mas em meio a uma sociedade corrompida, Jesus fez a diferença. Jesus perdoou os pecados, ele nos mostra que devemos sempre estender uma mão amiga e pregar o evangelho para essas pessoas, porque Deus tem coisas lindas através de todas as vidas. Segundo subtópico, uma mulher de estratégia. A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir, como aconteceu com Abraão. Aqui nós podemos perceber que Raabe, como ela não era uma mulher consolidada na fé, como Raabe não vivia enraizada nas leis de Moisés, ela, em um momento difícil, quando o rei de Jericó manda homens à casa de Raabe, ela utiliza-se da mentira para enganar aqueles soldados. Mas a Bíblia, a lição nos diz claramente que nós, que já temos uma base alicerçada, já sabemos as ordenanças de Deus, sabemos o que é pecado, o que não é, nós devemos, em momentos difíceis, em momentos complicados, devemos usar sabedoria para sair, para nos livrar de situações
adversas, sem precisar mentir, que nem aconteceu com Abraão. Abraão chega para Deus, mandar Abraão matar o seu filho, só que Abraão não utilizou de mentira com Isaac. Isaac chega para Abraão e diz: cadê o cordeiro, meu pai? Abraão chega para o seu filho Isaac e diz: Deus proverá, meu filho. Então, em momentos difíceis, em momentos que parece que a gente pode dar aquele jeitinho brasileiro, uma mentirinha, nós devemos usar a sabedoria, devemos usar a inteligência para sair, para nos livrar desses momentos difíceis. Terceiro subtópico, já vamos encerrar a nossa lição. A mulher do fio de escarlate. A história de Raabe prefigurava um projeto divino que se revelaria séculos depois, com seu descendente mais nobre, o Senhor Jesus. O fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão, em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. Assim como lá, quando Deus mandou a praga para matar todos os primogênitos lá na terra do Egito, quem tivesse com a marca na sua porta, o anjo de morte não entraria na sua casa para aniquilar e matar o seu primogênito. Da mesma forma, aconteceu com Raabe, que deixou um fio na sua porta para o povo de Israel, a atacar Jericó, não matar Raabe e a sua casa. Assim, nós chegamos no final de mais uma lição. Quero agradecer a você pela presença, pela sua disponibilidade de estar aprendendo mais de Deus conosco. Só quero ler a conclusão com vocês. O livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando um milagre para atravessar o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo à ordem de Josué, preparou-se para a conquista, e Deus fez milagres. Levantou até inimigos para o ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz, a qual pela fé não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor. Quero convidar você para que possamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por esse momento. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, onde nós pudemos aprender mais de Ti, aprender a Tua palavra e tirarmos lições importantíssimas e valiosas para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, Senhor. Vem estar abrindo o nosso entendimento, renovando a nossa fé a cada manhã e que nós possamos viver para Ti e estar em Ti, Senhor. Meu Deus, abençoa cada um que está ouvindo e que irá ouvir a esta aula, papai. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Amém. Convidar você para que se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, para que a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, possa alcançar mais e mais pessoas. Deus abençoe e fique com Deus.